Amigo vascaíno, agora é oficial. O anúncio saiu, a confirmação veio e não tem mais espaço para especulação. Renato Portaluppi está de volta ao Vasco da Gama para comandar a equipe na temporada de 2026. É o tipo de notícia que mexe com o torcedor, que reacende esperança e que muda completamente o clima de um ambiente que vinha pesado, pressionado e carente de uma liderança forte à beira do campo. Renato Gaúcho assume o comando em um momento delicado, mas também cheio de possibilidades. O Vasco precisava de alguém com personalidade, alguém que conheça o tamanho da camisa, que entenda o peso de São Januário e que saiba lidar com pressão. E Renato, por sua vez, também precisava de um desafio grande, de um projeto que exigisse reconstrução, coragem e pulso firme. É um encontro que tem todos os ingredientes para dar certo. Não é apenas uma contratação, é uma tentativa clara de mudança de rota em meio a um dos períodos mais complicados da história recente do clube. A situação atual não é simples. O Vasco amarga a última colocação no Campeonato Brasileiro, somando apenas um ponto em 4 partidas disputadas. É um início que dói no torcedor e que escancara problemas que já vinham se acumulando. Além disso, o clube completa 6 temporadas consecutivas sem chegar à final do Campeonato Carioca, algo impensável para uma instituição do tamanho do Vasco. A última decisão estadual foi em 2019, e o jejum de títulos do torneio já ultrapassa uma década. São números que pesam, que machucam e que aumentam a responsabilidade de quem chega. Renato assume exatamente nesse cenário. Não é terra arrasada, mas é um ambiente que precisa ser reorganizado com urgência. Ele inicia sua terceira passagem pelo clube, e isso também tem significado. Não se trata de um treinador desconhecido que chega para entender o que é o Vasco. Ele sabe onde está pisando. Conhece a torcida, conhece a pressão e sabe que aqui não basta discurso bonito. É necessário resultado, postura e entrega dentro de campo. O novo comandante já começa a trabalhar imediatamente no centro de treinamento Moacir Barbosa. A expectativa é grande para os primeiros treinos, para as conversas com o elenco e para as decisões iniciais. A estreia será diante do Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo grande, contra um adversário forte, em um momento crucial. E talvez não houvesse cenário mais simbólico para marcar o início dessa nova fase. Renato chega acompanhado de auxiliares de confiança, profissionais que já trabalharam com ele e que conhecem sua metodologia. Isso é importante porque mostra que não haverá improviso. Ele vem com sua equipe, com suas ideias e com um modelo de trabalho já consolidado ao longo dos anos. E quando olhamos para os números recentes, é possível entender por que existe essa expectativa positiva. Na temporada passada, comandando o Fluminense, Renato esteve à frente da equipe em 42 partidas. Foram 21 vitórias, 9 empates e apenas 12 derrotas. Uma média consistente, com 59 gols marcados e 41 sofridos. Não é apenas sobre estatística fria, mas sobre regularidade. É um treinador que dificilmente entrega campanhas abaixo de 50% de aproveitamento. Ele costuma manter um padrão competitivo, algo que o Vasco não conseguiu sustentar nos últimos anos. Se compararmos com o desempenho recente do antigo comando técnico, a diferença é significativa. O Vasco acumulou números preocupantes, com derrotas em excesso e aproveitamento muito abaixo do esperado para um clube da sua grandeza. A falta de consistência foi uma marca negativa, e isso se refletiu tanto na tabela quanto na confiança do torcedor. É justamente nesse ponto que Renato pode fazer a diferença, reorganizar a equipe, ajustar o sistema defensivo e devolver competitividade ao time. Outro ponto que chama atenção é a capacidade de Renato em competições eliminatórias. Seus trabalhos costumam ganhar força em Copas, onde estratégia, leitura de jogo e gestão emocional são fundamentais. E para um clube que precisa reencontrar caminhos de protagonismo, olhar para esse tipo de torneio com ambição é essencial. A presença de um treinador experiente pode mudar a mentalidade do elenco em jogos decisivos. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o clube também se movimenta. Com a definição do novo treinador, o Vasco volta ao mercado da bola. A diretoria aguardava justamente essa escolha para alinhar o perfil de reforços com as ideias do comandante.
A janela internacional se encerrou, mas ainda há possibilidades dentro do mercado nacional, e a prioridade é clara: fortalecer o meio de campo, especialmente a posição de volante. Existe a compreensão de que o elenco precisa de equilíbrio, de um jogador capaz de proteger a defesa e dar sustentação ao setor ofensivo. Além disso, o clube já projeta para o meio do ano a reposição da camisa 10, após a saída de Felipe Coutinho. A intenção é buscar um nome de peso, alguém que assuma protagonismo técnico e liderança dentro de campo. Mas para o momento imediato, a urgência está no setor de marcação. Em meio a essa movimentação, um detalhe que não pode passar despercebido é o desempenho de jovens atletas ligados ao clube. Um exemplo é Estrela, que pertence ao Vasco e está emprestado ao CRB. Em sua estreia, saiu do banco de reservas e contribuiu diretamente com uma assistência em uma vitória expressiva da equipe alagoana. É um talento promissor, que renovou o contrato recentemente e que pode voltar mais maduro após ganhar rodagem. Fica sempre a reflexão sobre como aproveitar melhor essas joias formadas em casa. O fato é que a chegada de Renato muda o panorama. O ambiente ganha novo ânimo, o torcedor volta a sonhar e o elenco passa a ter uma referência diferente no comando. Claro que apenas a troca de treinador não resolve todos os problemas estruturais, mas é um passo importante dentro de um processo maior de reconstrução. O Vasco precisa de identidade, precisa de competitividade e precisa, acima de tudo, voltar a ser respeitado dentro de campo. Agora começa uma fase decisiva. Os próximos treinos, as primeiras escolhas de escalação, as mudanças táticas e as eventuais contratações vão indicar o rumo dessa temporada. Renato tem histórico, tem bagagem e tem personalidade para enfrentar o desafio. O torcedor, por sua vez, demonstra disposição para apoiar, para lotar São Januário e para empurrar o time mesmo diante das dificuldades. E nesse cenário de expectativa e pressão, o Vasco inicia mais um capítulo da sua história tentando transformar um momento turbulento em ponto de virada, apostando na experiência de um treinador que conhece o caminho das vitórias e que chega com a missão clara de recolocar o clube nos trilhos, reorganizar a casa e devolver ao Cruz-Maltino a confiança que ficou abalada nos últimos anos. E a partir do momento em que Renato assume oficialmente o comando, a expectativa deixa de ser apenas discurso e passa a ser cobrança diária por atitude dentro de campo. O elenco sabe que a margem de erro é mínima. Estar na última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado nas 4 primeiras rodadas, não combina com a grandeza do Vasco da Gama. É preciso reagir imediatamente, porque cada rodada que passa aumenta a pressão e diminui o tempo para a recuperação. Renato chega justamente com a missão de reorganizar mentalmente o grupo antes mesmo de qualquer ajuste tático mais profundo. Uma das primeiras tarefas será devolver confiança ao sistema defensivo. O Vasco tem sofrido com desatenções, espaços excessivos entre as linhas e dificuldade de recomposição. Renato costuma montar equipes competitivas, que sabem sofrer quando necessário e que entendem a importância do equilíbrio. Não se trata apenas de atacar bem, mas de saber fechar a casa, controlar o ritmo do jogo e escolher o momento certo para acelerar. Essa leitura estratégica pode ser determinante já nas próximas partidas. No meio de campo está um dos grandes desafios. A diretoria já deixou claro internamente que a prioridade é a contratação de um volante capaz de dar sustentação à equipe. Um jogador que tenha força na marcação, boa saída de bola e liderança. A janela internacional foi encerrada, então as opções agora estão concentradas no mercado nacional. E é aí que o Vasco precisa ser cirúrgico. Não há espaço para erro em uma contratação que será fundamental para dar estabilidade ao time. 2 nomes ganham força nos bastidores como possibilidades interessantes dentro do cenário brasileiro. O primeiro é o Wallace, atualmente no Cruzeiro, atleta experiente, campeão olímpico com a seleção brasileira e com passagem marcante pelo Grêmio justamente sob o comando de Renato. Foi ali que ele se destacou, ganhou projeção e seguiu para o futebol europeu, atuando em clubes da Alemanha e da Itália. Hoje, com pouca minutagem na temporada, pode ser uma oportunidade de mercado. É um volante de marcação forte, que também pode atuar como zagueiro em determinadas circunstâncias, oferecendo versatilidade ao elenco. O outro nome que surge como alternativa é Léo Naldi, destaque do Grêmio Novo Horizontino. Diferente de Wallace, ele representa um perfil mais jovem, em ascensão,
com características de segundo volante, boa mobilidade e qualidade na construção das jogadas. Leonaldi vem chamando atenção por atuações consistentes e crescimento constante na carreira. Ainda não teve a oportunidade de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro, e talvez esse seja o momento ideal para dar um salto maior. São perfis distintos, mas ambos capazes de agregar ao setor que hoje é visto como prioridade absoluta. Enquanto as negociações são avaliadas, Renato também precisa lidar com o elenco atual. Há jogadores que renderam abaixo do esperado, outros que oscilaram bastante e alguns que sequer tiveram sequência suficiente. O treinador terá que identificar rapidamente quem pode entregar mais e quem talvez não se encaixe no modelo que ele pretende implementar. A gestão de grupo será fundamental. Renato sempre foi conhecido por ter boa relação com atletas, por saber extrair confiança e por criar ambiente leve mesmo sob pressão intensa. Outro ponto importante é a questão da reposição da camisa 10. A saída de Felipe Coutinho deixou uma lacuna técnica e simbólica. O clube entende que esse tipo de contratação exige planejamento e investimento maior, algo que deve ficar para a janela do meio do ano. A ideia é buscar um nome de peso, capaz de assumir protagonismo e elevar o nível do setor ofensivo. Até lá, Renato precisará encontrar soluções internas, talvez redistribuindo funções e explorando características diferentes dentro do elenco. Não se pode ignorar também o papel da torcida nesse processo. O torcedor vascaíno está machucado, frustrado com os resultados recentes, mas ao mesmo tempo demonstra enorme capacidade de mobilização. A chegada de Renato reacende a chama da esperança. São Januário tem potencial para voltar a ser um caldeirão, pressionando adversários e impulsionando o time nos momentos difíceis. Para isso, é fundamental que o time mostre entrega desde o primeiro minuto, porque o torcedor aceita tropeços, mas não aceita falta de comprometimento. Renato sabe que o desafio é enorme. Ele assume um clube que não conquista o Campeonato Carioca há 10 anos e que acumula campanhas irregulares no cenário nacional. Mas também encontra uma instituição com história gigante, tradição e torcida apaixonada. Se conseguir organizar o time rapidamente e conquistar resultados positivos nas próximas rodadas, o ambiente pode mudar de forma significativa. No futebol, a confiança é construída jogo a jogo. A estreia contra o Palmeiras será um termômetro interessante. Não apenas pelo peso do adversário, mas pelo contexto. Um resultado positivo pode marcar o início de uma virada emocional. Mesmo um empate competitivo, com desempenho sólido, já teria impacto diferente do que se viu nas primeiras rodadas. O importante é que o Vasco mostre evolução, organização e postura. Internamente, a diretoria entende que o projeto com Renato não pode ser apenas emergencial. A ideia é construir algo que vá além de apagar incêndios. É dar sequência, criar padrão de jogo e estabelecer metas claras para a temporada. O Campeonato Brasileiro exige regularidade, e as Copas podem ser caminhos estratégicos para recuperar protagonismo. Renato tem histórico de campanhas fortes em mata-mata, e isso pode ser explorado ao máximo. Ao mesmo tempo, o treinador terá que lidar com a pressão constante da tabela. Estar na parte de baixo incomoda, gera ruído externo e ansiedade interna. Por isso, cada treino ganha peso, cada decisão de escalação vira debate e cada substituição será analisada com lupa. Renato está acostumado com esse ambiente, mas sabe que no Vasco a cobrança é intensa e diária. O momento exige união. Diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida precisam caminhar na mesma direção. Não é apenas uma troca no banco de reservas, é uma tentativa de reconstrução da identidade competitiva do clube. O Vasco não pode mais se permitir temporadas de sofrimento contínuo. A camisa pesa, a história cobra e o torcedor exige reação imediata. Com a volta ao mercado nacional, a expectativa é que as próximas semanas sejam movimentadas. Reuniões, sondagens e negociações devem acontecer para entregar a Renato as peças que ele considera fundamentais. A definição do volante é prioridade, mas outras oportunidades podem surgir dependendo das conversas e das condições financeiras. E assim o Vasco entra em uma fase decisiva da temporada, com um novo comandante, um elenco que precisa provar seu valor e uma torcida ansiosa por dias melhores.
Cada passo agora será determinante para definir se 2026 será lembrado como o ano da virada ou apenas como mais um capítulo de dificuldades na história recente do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Começou a circular nos bastidores do futebol como um daqueles rumores que nascem discretos, mas rapidamente ganham corpo. Fontes ligadas a dirigentes e historiadores esportivos apontam que uma interpretação recente da FIFA pode provocar uma reviravolta simbólica na hierarquia dos clubes cariocas quando o assunto é contagem oficial de títulos. Nada foi anunciado publicamente, mas o burburinho já causa inquietação nos rivais. Segundo a especulação, a entidade máxima do futebol teria avançado em discussões internas sobre o reconhecimento e a equiparação de competições históricas, especialmente aquelas disputadas em um período de transição entre torneios nacionais. Caso esse entendimento seja formalizado, o Vasco da Gama poderia ver seu acervo crescer de forma significativa, ultrapassando a soma de conquistas atribuídas a Fluminense e Botafogo quando considerados determinados critérios oficiais. O que chama atenção é o silêncio dos clubes envolvidos. Nenhuma nota, nenhuma reação mais enfática, apenas conversas reservadas e análises jurídicas. Pessoas próximas ao processo dizem que o debate não gira em torno de criar títulos, mas de reorganizar a história sob um mesmo padrão internacional, algo que a FIFA vem sendo pressionada a fazer para evitar disputas intermináveis entre torcidas e federações. Nos corredores do futebol, comenta-se que o impacto vai além da rivalidade local. Uma eventual mudança desse porte mexeria com estatísticas, narrativas consagradas e até com o marketing dos clubes. Para o Vasco, seria a reafirmação de um passado vencedor frequentemente citado por seus torcedores. Para Fluminense e Botafogo, a sensação seria de perda simbólica, ainda que nada tenha sido retirado de fato. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação. Mas no futebol, sabe-se bem, decisões administrativas podem ser tão decisivas quanto um lance dentro de campo. E quando a história entra em revisão, nenhum clássico termina realmente quando o apito final soa. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.